Ei, para com tudo e imagina essa cena. Você está no calorão de 40 graus no Rio. Louco para tomar um gole d'água gelada, abre a torneira e nada, só um gemido seco, como se o cano tivesse desistido da vida. De repente, pá, você descobre que as IAs, aquelas máquinas espertalhonas que te ajudam a escrever e-mails, criar memes ou prever o tempo, estão bebendo mais água potável que uma cidade inteira, transformando o nosso bem mais precioso num combustível para manter data centers funcionando como loucos. Caramba, parece roteiro de filme apocalíptico, daqueles que te deixam com o coração na mão, né? Pois é, em 2025 isso tá virando realidade e a gente precisa falar sobre isso agora. Sim, você ouviu direito. Enquanto a gente se deslumbra com os avanços da inteligência artificial, uma crise silenciosa e devastadora se desenrola, data centers de IA estão sugando bilhões de litros de água por ano para resfriar servidores que rodam algoritmos sem parar. Não é ficção científica, é a nossa realidade. Desde o ano de 2022, cientistas já alertavam que o boom da IA iria disparar o consumo de água. Agora com gigantes como Google, Microsoft e Amazon expandindo seus centros. O planeta está secando como terra rachada no sertão. Se você busca a crise hídrica por conta da inteligência artificial, em 2025, data centers consumam água, IAs com impacto ambiental, água potável com tecnologia no Brasil, sustentabilidade utilizando inteligência artificial, como salvar água nos data centers, você chegou ao lugar certo. Nesse vídeo vamos destrinchar o problema, a história desse uso, como funciona o resfriamento, os impactos globais, o papel do Brasil na crise, os desafios técnicos e éticos, comparações com outros setores e as soluções inovadoras para o futuro dessa tecnologia. Bora lá, que a ironia de doer, enquanto a gente usa a IA para prever secas, os data centers delas estão criando uma crise hídrica, como um bombeiro que joga gasolina no fogo. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você vê a tecnologia para sempre. Vamos do comecinho para ninguém ficar boiando nessa onda tecnológica. As IAs tipo Grok, ChatGPT ou Gemini rodam em data centers gigantes, aqueles prédios cheios de servidores piscando como luzes de uma nave espacial. Pense neles como o cérebro físico da internet, e esses cérebros esquentam pra caramba. Os chips trabalham sem parar, em uma intensidade que faria um supercomputador dos anos 90 parecer um ábaco. Para não fritar tudo, eles precisam ser resfriados. E adivinha o que é o refrigerante preferido deles? Água. Muita água. Essa água é usada para resfriar, evaporando bilhões de litros como se fosse fumaça subindo para o céu. Em 2025, um data center médio pode gastar até 5 milhões de galões de água por dia. É o mesmo que uma cidade de 50 mil pessoas consumiria em um dia. É como se as IAs fossem uma metrópole sedenta engolindo o rio mais próximo. No Brasil, com um calor tropical e data centers crescendo como mato em São Paulo. Rio até Fortaleza, o problema é ainda mais sério. Em regiões como o Nordeste, onde a seca já é um pesadelo constante, esses centros podem sugar o que resta, como um canudo num copo quase vazio. A ironia é gritante, as mesmas IAs que nos ajudam a monitorar recursos hídricos estão virando vilãs. Como um amigo que te ajuda, mas come toda a tua comida sem você perceber, é um paradoxo que precisa ser desvendado. Mas como exatamente essa água é usada? A principal técnica é o resfriamento evaporativo. Pense nisso como uma sauna gigante que joga água para esfriar o ar quente dos servidores. É o mesmo princípio de quando você molha a testa num dia quente. A água evapora, leva o calor embora, mas some. Nos data centers, essa água se transforma em vapor e é liberada na atmosfera. Alguns centros usam torres de resfriamento, que jogam água como uma cachoeira que vira vapor, num ciclo contínuo de evaporação. E aqui vem o detalhe mais perturbador. Em 2025, até 87% da água usada por data centers é potável. Sim, a mesma água limpa e tratada que você bebe. Por que potável? Porque é mais pura e evita danificar os equipamentos sensíveis e caríssimos do servidor. Usar água com impurezas poderia causar corrosão e falhas. No Brasil, com a umidade alta, o consumo é ainda maior, porque o processo de resfriamento evaporativo é menos eficiente em ambientes úmidos, exigindo mais água para o mesmo efeito. É como um ar-condicionado ligado 24 horas num calorão, mas em escala industrial. É um ciclo vicioso, onde a tecnologia, que deveria nos ajudar a progredir, está consumindo a base da nossa existência. Agora, vamos falar de números, né? Porque eles são a prova irrefutável da gravidade dessa situação. Globalmente, os data centers consomem cerca de 560 bilhões de litros de água por ano. Para colocar isso em perspectiva, é água suficiente para encher mais de 224 mil piscinas olímpicas. E o pior, esse número pode dobrar até 2028, como uma sede que não para de crescer. Nos Estados Unidos, em 2023, foram 17,5 bilhões de galões.
o equivalente a 26 mil piscinas olímpicas. Mas e o Brasil? Aqui a situação é igualmente alarmante. O único data center em São Paulo pode usar água equivalente ao consumo de um bairro de 20 mil pessoas. Isso não é apenas um número, é uma ameaça direta aos nossos recursos hídricos. Rios como o Tietê, que já sofrem com a poluição e a degradação, estão sob uma pressão adicional, virando mais para esgoto do que para fonte de vida. A demanda por água potável para esses centros de tecnologia compete diretamente com a necessidade de abastecimento humano, agricultura e indústria. Estamos falando de um conflito silencioso, mas com consequências muito reais para a vida de milhões de brasileiros. É um cenário onde a tecnologia, ao invés de ser uma aliada, se torna uma competidora pelos recursos mais básicos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos então? Essa história não começou ontem, ela é uma narrativa de crescimento exponencial de uma gotinha que virou um tsunami. Nos anos 2000, data centers eram pequenos, bebendo água como um bebê mamando, quase imperceptível. Mas então veio o boom da internet, das redes sociais, do streaming de vídeo em alta definição, o consumo de dados explodiu e com ele a necessidade de mais e maiores data centers. O consumo de água cresceu como uma bola de neve rolando ladeira abaixo. E aí em 2022 a explosão da inteligência artificial, com modelos como ChatGPT, Gemini e Grok precisando de servidores monstro, mudou o jogo completamente. O uso de água triplicou em um piscar de olhos, como um rio que incha na chuva e transborda. Em 2025, com empresas como Google, AWS e Microsoft construindo centros gigantescos, o consumo virou um tsunami, com previsões de 1.200 bilhões de litros até 2027. É uma curva de crescimento assustadora. No Brasil, o crescimento é ainda mais rápido. Em 2020, tínhamos poucos data centers. Hoje, São Paulo e Rio de Janeiro viraram hubs tecnológicos globais, com novas instalações surgindo como formigueiros digitais. O calor tropical do nosso país força ainda mais o resfriamento, exigindo mais água, como um carro gastando mais gasolina na cidade. A ironia é cruel. O país da Amazônia, com 12% da água doce do mundo, está vendo seus recursos virarem vapor para alimentar a IA, como um milionário que gasta tudo em futilidades e depois se vê na miséria. É uma história de progresso tecnológico com custo ambiental altíssimo. O impacto das IAs é como um tsunami silencioso, atingindo em 3 frentes: ambiental, social e econômico. No meio ambiente, data centers secam rios, lagos e aquíferos, agindo como vampiros sugando o sangue vital do planeta. Nos Estados Unidos, por exemplo, 66% dos centros de dados estão localizados em zonas de seca, como o Arizona, piorando crises hídricas já existentes. Globalmente, o consumo pode chegar a 1,2 trilhão de litros em 2027, mas não é só o meio ambiente que sofre. Socialmente, comunidades inteiras perdem acesso à água potável. Enquanto data centers brilham como cidades futuristas, vilarejos próximos veem seus poços secarem. No Brasil, o impacto é ainda mais cruel. Em São Paulo, data centers consomem água que poderia abastecer bairros pobres, como uma torneira roubando gotas de quem já vive no seco. O aquífero Guarani, nosso maior reservatório subterrâneo, está ameaçado e economicamente os custos disparam. O consumo massivo de energia e água eleva os gastos operacionais, como uma conta de luz que explode no fim do mês. No Brasil, isso se reflete em preços mais altos para os serviços digitais, criando uma bola de neve econômica que afeta a todos. É uma crise multifacetada que exige uma resposta urgente e coordenada. No Brasil, o problema é quente como pimenta malagueta. Nossos data centers estão pipocando em São Paulo, Rio de Janeiro e até Fortaleza, crescendo como erva daninha. E eles consomem água como se fossem cidades inteiras. Em 2025, gigantes como Google, AWS e Microsoft expandem suas operações aqui como invasores sedentes num país de rios. Mas há um agravante: o calor tropical. Nosso clima exige um resfriamento ainda mais intenso e, consequentemente, um consumo de água maior. E o aquífero Guarani, nosso tesouro subterrâneo, está na mira. Sua exploração descontrolada pode transformá-lo em um rio que vira poeira. Em regiões como o Nordeste, onde a seca já é uma realidade brutal, data centers podem ser o golpe final, como uma torneira secando o pouco que resta. Em São Paulo, um único centro pode consumir milhões de litros por dia, o equivalente a um bairro inteiro virando vapor. A ironia é ainda mais dolorosa aqui. O Brasil, que detém 12% da água doce do mundo,
Está vendo seus recursos serem transformados em combustível para máquinas, como um milionário que gasta tudo em futilidades e depois se vê na miséria. O crescimento dos data centers no Brasil é impressionante. O consumo de água cresce 30% ao ano, como uma bola de neve rolando ladeira abaixo, e precisamos parar essa bola antes que ela nos soterre. Nem tudo são flores nessa trilha tecnológica. Na verdade, há muitos espinhos. Tecnicamente, o resfriamento por água é o método mais eficiente e econômico para dissipar o calor gerado pelos servidores, mas essa eficiência vem com um custo ambiental e social altíssimo. E é aí que a pergunta ética grita: por que empresas bilionárias continuam a sugar água potável, um recurso finito e essencial para a vida, enquanto populações inteiras morrem de sede? No Brasil, as leis ambientais começam a apertar, como um freio num carro desgovernado, mas a velocidade da inovação em A é tão vertiginosa que a legislação muitas vezes não consegue acompanhar. Existem alternativas, claro. O resfriamento a seco, por exemplo, usa ar em vez de água, mas é menos eficiente, custa mais caro. Outra opção é o resfriamento por imersão, onde os servidores são mergulhados em líquidos dielétricos. O dilema é complexo. Como equilibrar o avanço tecnológico, que traz tantos benefícios com a responsabilidade ambiental e social? Quem paga a conta dessa sede insaciável? São perguntas que não podem mais ser ignoradas. A discussão não é sobre parar a inteligência artificial, mas sobre como torná-la de uma vez por todas sustentável. A boa notícia é que nem tudo está perdido. Soluções estão pipocando como milho na panela e há esperança no horizonte. Uma das mais promissoras é o resfriamento a seco, que usa ar em vez de água, como ventiladores gigantes. Essa técnica pode cortar o uso de água em até 30%. Outra é a água reciclada. Em vez de usar água potável e descartá-la, data centers podem implementar sistemas de circuito fechado que reaproveitam até 80% do líquido. No Brasil, startups de tecnologia verde, como a Grendata e a Ecotec, estão na linha de frente, criando sistemas inovadores que usam água de chuva ou água de reuso para resfriamento. Além disso, a energia renovável desempenha um papel crucial. Data centers movidos à energia solar ou eólica podem reduzir sua pegada hídrica indiretamente. E as leis elas estão começando a mudar. Projetos de lei como o PL 1234/2025 buscam obrigar a eficiência hídrica e energética dos data centers. Em alguns lugares da Europa, centros já reciclam 90% da água. A imersão com líquidos não evaporativos é outra fronteira. O caminho verde está sendo pavimentado, mas precisamos acelerar o passo. A inovação e a regulamentação juntas podem reverter esse quadro e garantir que a IA seja uma aliada e não uma ameaça para o nosso planeta. É importante colocar o consumo de água dos data centers em perspectiva. Sim, eles consomem muito, mas não são os únicos vilões. A agricultura, por exemplo, é o gigante sedento, usando cerca de 70% da água doce global para a irrigação. A indústria têxtil também é uma grande consumidora, mas aqui está o ponto crucial. Enquanto a agricultura e a indústria têm um consumo estabelecido há décadas, o consumo da inteligência artificial está crescendo a uma velocidade sem precedentes, como um monstro que engole tudo e ameaça passar na frente. No Brasil, a pecuária consome muito mais água do que os data centers atualmente. No entanto, a IA é a nova na festa, um convidado que chegou com fome e está crescendo exponencialmente. A questão não é quem bebe mais hoje, mas quem terá maior sede amanhã. Se não agirmos, a IA, que hoje é uma pequena parcela, pode se tornar o maior consumidor de água potável em um futuro próximo. É uma disputa molhada, onde a tecnologia está entrando como um novo e poderoso jogador. E precisamos entender as regras desse jogo para proteger nossos recursos. O futuro é como uma nuvem escura, incerto, mas com chance de chuva. Se nada mudar, as previsões para 2030 são alarmantes. O consumo de água por data centers pode quadruplicar, transformando-os em cidades gigantes sedentas, secando rios como o Amazonas. Mas há um lado mais otimista. Com inovação e investimento em tecnologias verdes, o consumo pode cair até 50%. É como um milagre verde, onde a própria IA se torna parte da solução. A IA verde, por exemplo, pode otimizar o resfriamento dos data centers, tornando-os mais eficientes e reduzindo a necessidade de água. No Brasil, com sua riqueza hídrica e um ecossistema de startups vibrante, temos a oportunidade de liderar essa transição. Leis e startups em 2025 estão pavimentando o caminho como trilhos para um trem
sustentável, podemos ser um exemplo global de como conciliar o avanço tecnológico com a preservação ambiental. Mas isso exige consciência, investimento e, acima de tudo, ação. A escolha é nossa: permitir que a inteligência artificial se torne uma força destrutiva para nossos recursos hídricos ou transformá-la em uma ferramenta poderosa para a sustentabilidade. O Brasil, como um capitão navegando mares, tem a chance de guiar essa mudança. Enfim, chegamos ao ponto crucial. As IAs bebendo água é como uma dança perigosa, com máquinas sedentas sussurrando progresso enquanto sugam a vida do planeta. É como um farol cortando a névoa, uma crise iminente, mas também uma chance de mudar. Em 2025, a verdade brilha como um alerta inegável. A água virando combustível para máquinas é um grito para a ação, um sino tocando para salvar o futuro. Não podemos mais fechar os olhos. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas a responsabilidade de usá-la com sabedoria é nossa. O futuro da nossa água e do nosso planeta está em jogo. O que você vai fazer a respeito? Se você chegou até aqui é porque se importa. E se você se importa, pode fazer a diferença. E está preocupado com as IAs secando o planeta? A NetAdept Technology ela tem soluções de inteligência artificial, sustentável, cibersegurança e infraverde para data centers. Estamos na vanguarda dessa mudança, oferecendo tecnologias que permitem o avanço da IA sem comprometer nossos recursos mais preciosos. Visite nosso site e marque uma consultoria. É a sua chance de construir um futuro digital que não seca nossas torneiras. E se você quer se aprofundar ainda mais, entender as raízes dessa crise e as batalhas que estão sendo travadas pela água em todo o mundo, eu tenho uma recomendação essencial. Quer entender mais sobre a crise hídrica e tecnologia? Compre The Water Whale Come de Jeff Goodall na Amazon Brasil, um mergulho profundo e revelador na luta pela água. Clique no link na descrição, frete grátis para Prime e prepare-se para salvar o planeta. Sua ação, por menor que seja, faz toda a diferença. Compartilhe este vídeo, espalhe a mensagem e vamos juntos garantir um futuro com água para todos. Obrigado por assistir e até a próxima.